A tela do celular era a única fonte de luz no quarto escuro. A chuva fina caía do lado de fora, criando um som constante que batia na janela como um relógio sinistro marcando o tempo. Eram quase 3 da manhã e Marina estava deitada na cama, enrolada em um cobertor fino, sentindo a pele arrepiar não só pelo frio, mas por uma sensação estranha que a acompanhava desde o início daquela semana. O aplicativo de namoro aberto em seu celular era uma distração, uma forma de não encarar o silêncio profundo do apartamento que, de vez em quando, parecia sussurrar sons que ela não sabia dizer se vinham de dentro ou de fora. Ela deslizava o dedo para a direita e para a esquerda, analisando perfis de estranhos com fotos cuidadosamente escolhidas, frases de efeito e sorrisos calculados. Nada chamava a atenção de verdade. Mas então surgiu um perfil diferente. Uma única foto, meio borrada, de um homem parado diante de um fundo escuro, possivelmente um corredor ou um beco, era difícil dizer. O nome era Gabriel. Nada além disso. Sem redes sociais vinculadas, sem outras imagens, sem biografia rebuscada. Uma única frase que dizia: apenas alguém buscando boas conversas. Não era um perfil bonito ou interessante, mas por algum motivo, Marina ficou olhando aquela imagem por mais tempo do que o normal. Havia algo perturbador na simplicidade. Ela hesitou por um momento, mas por impulso deslizou para a direita. Quase instantaneamente, a notificação apareceu com um som agudo que rompeu o silêncio do quarto. Parabéns, você e Gabriel deram um match. Ela deu um leve sorriso, um pouco surpresa pela resposta imediata, mas o sorriso se desfez segundos depois. A primeira mensagem apareceu sem que ela tivesse tempo de sair do aplicativo. Era direta e desconcertante. Oi, Marina. Estava esperando por você. O estômago de Marina afundou. Era uma frase comum, até clichê, mas o que a deixou inquieta foi o uso de seu nome. Não era exibido no perfil. Ela usava apenas as iniciais. Aquilo a fez franzir a sobrancelha. Marina então respondeu com um emoji descontraído e uma pergunta qualquer, tentando manter a leveza. Gabriel continuava a responder rápido demais, como se soubesse exatamente o que ela pensaria em seguida. Ele começou a comentar sobre coisas que ela nunca postou. Disse que também gostava de livros de terror, o gênero favorito dela, e mencionou o nome do autor que ela lia atualmente, mesmo ela nunca tendo escrito isso em lugar nenhum. Ela começou a ficar tensa. Abriu o perfil de Gabriel novamente para tentar encontrar alguma explicação, mas algo havia mudado. A foto. A imagem estava diferente. A mesma figura, mas agora em frente a um prédio. Um prédio que ela conhecia. O coração de Marina disparou ao reconhecer o portão do próprio edifício onde morava. Ela engoliu em seco, sentindo um arrepio subir lentamente pelas costas. Tocou no celular para ampliar a imagem, tentando ver melhor, mas a resolução era ruim demais. Mesmo assim, o formato do portão, a numeração ao fundo, era impossível negar. Era o prédio dela. Tentando manter a calma, saiu do aplicativo e foi até a janela. A rua estava vazia, molhada pela chuva constante. As luzes dos postes oscilavam, lançando sombras tremeluzentes no chão irregular da calçada. Não havia ninguém lá embaixo, nenhuma presença visível. Então Marina voltou para a cama. Uma nova mensagem chegou, mas não era texto, era uma foto. Marina clicou e seu corpo congelou. A imagem era dela, tirada de fora da janela. Ela estava deitada exatamente como naquele momento. A foto
havia sido tirada segundos antes. O pânico tomou conta. Ela se levantou num salto, trancou a janela e apagou a luz da tela do celular, como se isso pudesse escondê-la. As mãos tremiam, o coração martelava dentro do peito e o frio que antes era causado pelo tempo agora vinha de dentro. A tela do celular piscou. Mais uma notificação, outra mensagem que dizia: "Gostei do seu pijama vermelho." Marina desabou na cadeira ao lado da cama. Aquilo era impossível. Ela nunca havia mencionado o que vestia, e as cortinas estavam fechadas até ela espiar a rua. Alguém estava ali observando. Mas quem? E como sabia tanto sobre ela? Ela abriu o aplicativo de novo. O perfil de Gabriel havia desaparecido. Não existia mais. A conversa sumiu como se nunca tivesse acontecido. Nada no histórico, nenhuma notificação restante, apenas o eco do terror dentro dela. Marina correu, trancou todas as portas e janelas, sentou-se na sala com todas as luzes acesas e com o celular na mão. A noite passou arrastada. Ela não dormiu, ouvindo cada estalo da madeira do chão, como se fosse um passo se aproximando. Pela manhã, quando o sol finalmente rompeu a cortina cinza da chuva, Marina tentou convencer a si mesma de que tudo aquilo poderia ter sido um trote, um hacker, alguém com acesso às câmeras do prédio, qualquer explicação racional. Mas ao abrir a porta de casa para sair ao trabalho, um pequeno envelope dobrado estava preso cuidadosamente sob o tapete da entrada. Ela pegou com mãos trêmulas. Era papel comum, branco, mas o conteúdo foi o que a paralisou por completo. Uma frase simples, escrita com uma caligrafia fria, reta, sem emoção. "Te vejo em breve." Foi ali que Marina percebeu. Isso não era um acaso. Não era um hacker, nem um louco qualquer. Era alguém que sabia exatamente onde ela estava. E, mais importante, alguém que a observava havia muito mais tempo do que ela imaginava. Letícia, uma designer freelancer, era o tipo de pessoa que sempre manteve o mundo sob controle, com toques na tela. Morava sozinha em um pequeno apartamento no 10º andar de um prédio antigo, com janelas altas e paredes decoradas por quadros antigos herdados da avó. A iluminação ali era sempre suave, lâmpadas amareladas, luzes de LED atrás da TV e velas aromáticas que ela acendia ao fim do expediente. Era seu refúgio silencioso, uma bolha de conforto em meio ao caos digital. Mas havia noites em que o silêncio pesava demais e a solidão se tornava um ruído incômodo. Numa dessas madrugadas, com a chuva escorrendo lenta pelos vidros da janela, Letícia baixou um novo aplicativo de namoro. Era mais por distração do que por desejo real de conhecer alguém. Logo nos primeiros minutos, deslizou por dezenas de perfis sem muito interesse. Sorrisos forçados, fotos exageradamente editadas, frases genéricas. Mas então, o perfil de Daniel apareceu. Era diferente. A única foto estava em preto e branco. Ele estava parcialmente virado de costas, a cabeça levemente inclinada, como se ouvisse algo ao longe. O rosto quase invisível, exceto por um olho fixo na lente da câmera, o tipo de olhar que parece seguir quem o observa. O fundo era indecifrável, mas dava a impressão de ser um corredor estreito, iluminado por uma luz fraca e distante. A descrição dizia: "Gosto de silêncio, de pessoas reais e de observar o mundo como ele é." Letícia ficou presa naquela imagem por tempo demais. Algo naquela figura, naquela ausência de informação, causava um incômodo sutil, uma certa curiosidade. Mesmo assim, deslizou para a direita. O celular vibrou imediatamente. Um match.
A notificação apareceu com um som agudo que quebrou o silêncio do quarto como um estilhaço. Ela se encolheu um pouco, sem saber por quê. A primeira mensagem surgiu em segundos que dizia: "Você parece perdida." A frase soava errada. Não era uma cantada, nem uma saudação casual. Era uma observação, pessoal demais. Instintivamente, Letícia olhou ao redor do quarto. O reflexo da luz do celular dançava nas paredes cobertas por quadros emoldurados. Do outro lado da janela, só a cidade encharcada e o som ritmado da água batendo no vidro. Tentando disfarçar o desconforto, respondeu algo leve, apenas uma carinha, sorrindo discretamente. Mas Daniel era insistente. Ele escrevia com calma, mas com uma precisão perturbadora. Falava como se já a conhecesse, e aos poucos passou a citar detalhes que ela não lembrava de ter mencionado. O estilo de música que gostava, o modo como ela acendia 2 velas específicas quando chegava do trabalho, a posição do quadro com moldura dourada na sala. Foi aí que Letícia percebeu algo ainda mais estranho. A conversa estava acontecendo pelo aplicativo, mas Daniel nunca saía do modo online. Sempre lá, sempre ativo, como se estivesse ali, o tempo todo. Nos dias seguintes, quando o celular vibrava, ela já tremia antes de abrir. Alguns dias depois, sem notificações de Daniel. Uma nova mensagem. Era de madrugada. Letícia, ainda sonolenta, olhou o celular. Era uma imagem anexada. Não era familiar à primeira vista. Mostrava uma porta de madeira antiga, de cor escura, com números desgastados pregados em cima. Demorou segundos para Letícia reconhecer. Era a porta do apartamento dela. Outra mensagem que dizia: "Abra a porta." Ela largou o celular como se estivesse quente. A respiração ficou ofegante. Correu para a porta, olhou pelo olho mágico. Nada. Corredor vazio, silencioso. Mas havia algo no chão. Um fósforo queimado, colocado com a cabeça preta voltada para a porta. Um detalhe pequeno, mas inexplicável. Letícia bloqueou o chat e desinstalou o aplicativo. E olhava várias vezes o olho mágico da porta. Por algumas horas, sentiu um alívio breve, até que o celular, reiniciado horas depois, voltou a vibrar. Uma nova mensagem, vinda de um número desconhecido, sem nome, sem foto, apenas o texto. A vela da esquerda não combina com a da direita. O pânico tomou conta. Letícia trancou janelas, apagou as luzes e se sentou ao lado da porta com uma faca de cozinha nas mãos, tentando controlar a respiração. Do outro lado da porta, tudo em silêncio. Mas então ouviu um estalo leve no corredor, como o som de alguém encostando na maçaneta com cuidado. Letícia correu para o banheiro e ficou ali por quase 3 horas, imóvel, até a luz do sol atravessar o vidro do basculante. Quando enfim saiu do banheiro, não havia ninguém, mas havia um detalhe novo na porta, uma marca sutil, como se dedos sujos tivessem deslizado pela madeira de cima para baixo, em linha reta. Naquele mesmo dia, ela viajou para longe, para a casa da mãe no interior. Trocou de número, não contou a ninguém sobre o que havia acontecido. Tentou seguir em frente. Por meses, tudo parecia voltar ao normal. Até que um dia, já em outra cidade, ela decidiu baixar outro app de namoro, incentivada por uma amiga. Novos perfis, novas pessoas, tudo diferente. Mas então, entre as notificações, surgiu uma mensagem, nome diferente, foto diferente, mas o conteúdo era idêntico. A mesma frase. Aquela mesma frase que iniciou tudo. Você parece perdida. E então Letícia entendeu. Aquilo não era uma pessoa. Não era um perfil. Era algo que se conectava através da tela. Algo que se esconde em cada nova conta, em cada novo match.
esperando por quem desliza sem pensar, algo que viu mais do que deveria e nunca mais parou de olhar.